Então vamos lá, vamos começar então a nossa aula de História e Exercício Profissional para repor o conteúdo da aula do dia 17 e de hoje, dia 24. Então vamos começar aqui pela Constituição de Negócios. Como eu estava explicando no vídeo no YouTube, que infelizmente não deu certo, as empresas são classificadas no Brasil sobre dois âmbitos, sobre o seu faturamento e sobre o tipo societário. Então, sobre o seu faturamento, ela pode ser MEI, que é microempreendedor individual, ME, que é microempresa, EPP, que é empresa de pequeno porte, e médias e grandes empresas. E sobre o tipo societário, então a empresa ela pode ser individual limitada, e nas sociedades, ela pode ser simples, ela pode ser limitada, ela pode ser sociedade anônima, e ela pode ser em comandita simples e comandita por ações. Então, vou explicar a primeira questão do faturamento. A empresa ela é classificada segundo o seu faturamento, ou seja, se a empresa faturar de 0 até 81 mil, ela entra como microempreendedor individual. De 81 mil a 360 mil, ela entra como microempresa. De 360 mil até 4 milhões e 800 mil, ela entra como empresa de pequeno porte. Tudo bem? Então, esse é com relação ao faturamento. O tipo societário. A empresa ela pode ser individual, ou seja, de uma pessoa só. Então, ela pode ser individual como MEI, ela pode ser individual como ME, ela pode ser individual como EPP e ela pode ser individual como média e grande. A empresa individual, dentro do Código Civil, no caso de falência, o dono, ele responde com os bens pessoais com relação a essa empresa. Então, os bens da empresa e os bens da pessoa, eles se confundem, eles são a mesma coisa. Falir e sou individual, pode ser média, pode ser grande, pode ser EPP, pode ser ME ou pode ser MEI. O dinheiro, a minha casa, o meu carro, o dinheiro da minha família, ele vai entrar como recurso para pagar essa falência. Tudo bem? Então, esse é um critério muito importante. A Eireli é uma empresa individual limitada. O que quer dizer limitada? Quer dizer que, numa Eireli, a empresa, o dono, ele tem uma empresa individual, porém, o capital da empresa é da empresa e o capital dele é dele. Ou seja, no caso de uma falência, o pagamento das dívidas fica limitado ao recurso da empresa. Tudo bem? Então, esse é o conceito de limitada. A Eireli é um tipo específico de empresa, que a empresa ela é individual e limitada. A Eireli pode ser MEI? Não, a Eireli é só de ME para cima. Por quê? Porque ela é uma empresa que tem uma complexidade maior e ela tem uma tributação um pouco maior. Vamos entrar aqui em sociedade. Volta lá. Sociedade. A sociedade ela pode ser simples. Quando a sociedade é simples? Quando eu abro uma empresa de cunho intelectual. Então, uma sociedade simples é quando eu abro uma empresa, por exemplo, de consultoria, onde eu tenho os consultores e o objetivo da empresa vai ser consultoria. Então, eu abro uma sociedade simples. Essa sociedade simples pode ser individual? Não, sociedade é mais de uma pessoa. A sociedade limitada. A sociedade limitada é quando a empresa possui sócios e esses sócios não vão responder com seus bens pessoais. Então, no caso de uma falência, o que é da empresa vai ser utilizado para a falência dos recursos, para o pagamento dos recursos da empresa. E o que é da pessoa não confunde no caso de uma falência. Por isso, chama-se limitada. A limitada, ela pode ser ME, EPP, média ou grande. Então, quando vocês virem lá uma empresa, Miriam Siqueira Gonçalves Limitada ME, quer dizer que essa empresa ela é uma sociedade limitada e o faturamento dela é de microempresa, ou seja, ela fatura de 81 a 360 mil. Tudo bem? Essa é a empresa limitada. Então, quando vocês virem lá no mercado, Queiroz e Souza Limitada,
que quer dizer esse limitada? Quer dizer que é uma sociedade onde os bens, eles não estão confundidos com os bens pessoais. Então, o que é da empresa fica com a empresa, e o que é do proprietário é de responsabilidade do proprietário. Isso vale para o bônus e para o ônus. Tudo bem? Então, se o proprietário, por um acaso, falir e a empresa estiver indo bem, e ele entrar numa ação judicial de penhora e tal, se for uma sociedade limitada, somente a partir de um julgamento que pode ser recolhido os bens da empresa. Tudo bem? A sociedade anônima é a sociedade onde as empresas, elas abrem o seu capital no mercado financeiro ou abrem o seu capital internamente para conseguir recursos financeiros, e os seus sócios, eles são anônimos, ou seja, os sócios, eles não interferem na decisão da empresa. A sociedade anônima, ela funciona muito bem em médias e grandes empresas. Você não vai encontrar, não tem a possibilidade de ter um MEI SA. Por quê? Porque é uma empresa que tem que ter um capital muito grande para se tornar SA. Não é qualquer empresa que começou hoje que pode se tornar SA. Existe uma série de critérios. Como que ela se torna SA? Ela pode ser constituída como SA. Então, geralmente empresas estatais, bancos, começam como SA. E pode acontecer, por exemplo, como as principais startups que nós estamos vendo hoje. A empresa começa como uma sociedade limitada, uma ME. E aí ela vai aumentando o seu faturamento, ela fica média e grande, e aí ela quer alcançar um nível mundial. E aí ela precisa de recursos. Então ela vende parte da empresa em forma de ações para conseguir os recursos. E esses recursos são incorporados dentro da empresa e a empresa fica com parte dos sócios como anônimos. E aí ela tem que entrar como uma sociedade anônima. Sociedade em comandita simples e comandita por ações é um tipo de sociedade que está previsto no nosso código, porém, na nossa legislação, porém, ele é pouco difundido no Brasil, era muito usado antigamente. Por quê? Porque ele dividia a empresa em cotas, em comanditas. E aí, dentro desse processo de comanditas, isso foi antes de haver a sociedade anônima. Essa de comandita simples e comandita por ações é muito parecido com a anônima, mas os acionistas, eles têm poder de participação com relação ao negócio. Essa é a principal diferença. Ok? Então, vamos dar sequência. Com relação ao faturamento, a tabela segundo o faturamento. Microempreendedor individual até 81 mil. Volta lá. Até 81 mil. A microempresa até 360 mil, então de 81 a 360 mil. E a empresa de pequeno porte de 360 a 4 milhões e 800 mil. Aí eu falo pra vocês. Vocês acham que tem bastante EPP aqui em Epitácio? Vou te contar um segredo. Tem sim. A maior parte, todos os materiais de construção são EPP. Os supermercados, algumas já são média e grandes dos supermercados, mas a maior parte dos supermercados são EPPs. Todas as cerâmicas são EPPs. Então nós temos sim empresas EPPs, temos as duas apenas que são grandes, duas não, agora só tem uma, né, que é a gelatina, e antigamente tinha o frigorífico, que era considerado uma grande empresa. Sobre o tipo de tributação, eu vou comentar um pouco das diferenças entre o MEI, a ME e a EPP, para que vocês tenham uma ideia da diferença, do abismo de tributação que existe entre o MEI e uma ME e EPP. Por isso que existem tantos MEIs, porque ele é muito simplificado e muito fácil, tanto de abrir quanto de encerrar. Então, o MEI, a taxa de abertura / encerramento, não paga nada. As taxas obrigatórias, bombeiro, vigilância, alvará, são todas isentas. E o que você vai pagar por mês? 5% do salário mínimo, mais R$5 se for serviços, então é imposto sobre serviços.
e R$ 1 de imposto de comercialização de mercadorias e serviços de transportes, que é o ICMS. O máximo que uma pessoa vai pagar hoje constituindo um microempreendedor individual vai ser R$ 60. Já a ME e EPP, a taxa de abertura barra encerramento é de aproximadamente R$ 800. Bombeiro, vigilância, alvará, mais ou menos R$ 600. Por que eu coloco mais ou menos? Porque essas taxas vai depender da quantidade de sócios, essas taxas vai depender do que a empresa vai fazer, da complexidade da empresa, se é comércio, se é indústria. Então, tudo isso influencia. Se tem uma alta carga de risco, se é baixa a carga de risco, então o bombeiro que vai fiscalizar isso aí. Então, essas taxas aqui, então, em média, de R$ 1.400 a R$ 1.500 um processo de abertura de ME e EPP. E as mensalidades? No MEI, é dispensado o escritório de contabilidade. Na ME, é obrigatório a escrituração contábil. Então, tem que pagar o escritório, o Simples Nacional, que eu já vou explicar, o INSS dos sócios, que aqui paga 5% do mínimo de INSS. Aqui, paga o INSS dos sócios, 11%, dependendo do valor que o sócio quiser receber. E mais ou menos R$ 900 por uma empresa que fatura até R$ 10.000 de Simples Nacional. Então, o que é o Simples Nacional? É um regime unificado de tributação, que foi criado pela Lei Complementar 123, que uniu toda a tributação em uma contribuição única e fixa. Olha o que uniu junto para criar o Simples Nacional. O imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, que é o Programa de Inclusão Social, o COFINS, que é a contribuição sobre fins sociais, o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto de Comercialização de Mercadorias e Serviços, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, a contribuição para a Seguridade Social, destinada à Previdência Social, a cargo da pessoa jurídica, que é o CPP. Tudo isso daí foi criada uma tabela de arrecadação única. Antes da Lei Complementar 123, o microempreendedor, ele pagava tudo isso aqui, separado. Oxe, gente. Ave Maria. Pera aí, vamos voltar lá onde eu tava. Corta aqui. Ele pagava tudo isso daqui separado. E aí o governo resolveu fazer uma tributação simplificada, onde é pago uma única guia de arrecadação, que é o DAS, Documento de Arrecadação Social, e uma alíquota única para abranger todos esses impostos. Para quem serve o Simples Nacional? Somente para a ME e a EPP. Desde que ela seja optante por esse sistema de tributação. Então, o Simples Nacional não é uma obrigação, porém ele compensa porque ele sai muito mais em conta do que os outros sistemas de tributação que eu vou explicar, que é o lucro real e lucro presumido. Então, vamos falar dos demais tipos de tributação. Então, a tributação ela pode ser pelo Simples Nacional, ela pode ser, na verdade, assim, ó, pelo MEI, que é o primeiro, que é um tipo exclusivo, o Simples Nacional, que é ME e EPP, o lucro real e o lucro presumido. O lucro real e o lucro presumido são sistemas de tributação onde toda a tributação da empresa ela é levada em consideração o lucro. O lucro presumido, ele leva em consideração a projeção de lucro que a empresa terá em determinado período. E através dessa projeção é que é feito o cálculo da tributação. Já o lucro real é a apuração do lucro sobre o imposto de renda à pessoa jurídica, ou seja, a tributação ela é feita através do lucro real. Ou seja, é apurado o exercício, é feito a apuração do imposto de renda à pessoa jurídica e do lucro que resultou esse processo é tributado a empresa. A tributação ela é toda separada,
ela não tem uma tributação única, então para cada contribuição, PIS, COFINS, ICM, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, tudo isso daí é tributado separadamente. Quando que compensa o lucro real e lucro presumido? Quando a empresa começa a sair da EPP, ela está estourando o faturamento da EPP. Qual é uma das vantagens do lucro real e do lucro presumido? É o crédito de ICMS. Então, no lucro real e no lucro presumido, há a possibilidade de fazer o cálculo de um crédito de ICMS, que eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é a minha área, isso é mais para a área ou contábil ou jurídica contábil. Mas uma situação que é interessante eu comentar com vocês, eu tenho um cliente aqui que ele é EPP, e ele tinha um funcionário que era meu aluno, e esse funcionário ficou muito interessado numa aula dessa de tributação, que a empresa era tributada pelo Simples Nacional, porém uma empresa que tinha um grande giro e um lucro pequeno, e a maior parte das mercadorias vinham de estados onde tinha o crédito de ICMS, então dava para fazer a compensação tributada do ICMS. E aí, esse aluno que trabalhava nessa empresa, ele ficou muito interessado por isso, e aí ele agendou uma consultoria com um consultor que era especialista na área, que inclusive já tinha trabalhado no segmento que ele trabalhava, e esse consultor fez uma simulação de quanto ficaria a tributação no Simples Nacional, quanto ficaria a tributação no lucro real e quanto ficaria no lucro presumido. E é essa questão do crédito do ICMS que conta nesse lucro real e lucro presumido. E aí fizeram essa simulação e houve uma economia de quase R$3.000 mês de tributação da empresa sair do Simples Nacional e ir para o lucro real. Olha que interessante. Então é uma área que os futuros administradores que se interessarem ou os contabilistas que se interessarem, é uma área muito interessante que as empresas são carentes. Elas não sabem como funciona, o empreendedor não sabe como funciona, e vocês, na condição de administradores, precisam ter pelo menos um conhecimento superficial. E para quem se interessar, buscar mais conhecimento, quem sabe virar um especialista na área. Bom, terminada essa questão da constituição dos negócios, se vocês tiverem dúvidas, manda para mim no privado, ou manda no Google Sala de Aula, que eu vou poder atendê-los, tá bom? Vamos então entrar no próximo conteúdo, que é a habilidade do administrador. Então são 3, eu já comentei naquela aula, naquela primeira aula. Aqui eu estou registrando o conteúdo porque isso aqui vai ser cobrado na avaliação, provavelmente. Então nós temos as habilidades técnicas, as humanas e as conceituais. As habilidades técnicas é aquele conhecimento de forma especialista em determinada área, que pode ser adquirido através de experiência prática ou de formações acadêmicas, treinamentos e cursos. A habilidade técnica, ela ajuda na realização das tarefas operacionais e também as mais estratégicas. E dentro da área da administração, dos exemplos que a gente pode citar é departamento financeiro ou departamento pessoal. As habilidades humanas é a capacidade do administrador em lidar com pessoas, é uma das habilidades essenciais, porque acredito que seja de conhecimento comum que trabalhar com pessoas é uma das principais dificuldades. Então, essa habilidade humana, ela trabalha diretamente com o relacionamento interpessoal. É a capacidade de olhar pessoas como pessoas, de ter um reconhecimento e um alcance além de uma obrigação, você ter realmente um bom relacionamento com todos os membros da empresa. E a habilidade conceitual, que é habilidades são fora, ele fala aqui, ó, ficar fora da tríade de competências que todo administrador precisa ter para constituir uma carreira bem-sucedida. Para isso é preciso uma visão sistêmica. Então, conceituais, a habilidade ao juntar, é a junção dos conhecimentos e a busca por técnicas, teorias, que vai fazer com que você tenha uma visão sistêmica. A visão sistêmica é a visão da empresa como um todo. E enxergar com inteligência e assertividade as informações que estão contidas no todo. Agora nós vamos entrar
no conteúdo da aula de hoje, do dia 24, então os 2 conteúdos anteriores era da aula do dia 17. E agora a gente entra no conteúdo do Código de Ética Profissional do Administrador, que foi aprovada na 6ª reunião do plenário do Conselho Federal de Administração, realizada em 28 de março de 2001. Esse Código de Ética, ele possui 11 parágrafos, né, 11 artigos, e ele trata sobre o exercício da profissão. Então, vamos começar aqui pelo preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo de uma lei é uma explicação do que essa lei vai buscar, uma explicação do que essa lei vai fornecer. Então, de forma ampla e ética, é definido como a explicação teórica do fundamento último do agir humano na busca do bem comum e da realização individual. Aqui é uma definição de ética. Então, o que é ética? É a busca do bem comum e da realização individual. E aí fala, desse bem comum e dessa satisfação pessoal, só existe dentro de um contexto social e prezam e tornam-se comprometidas à qualidade dos serviços prestados. Cita aqui ainda no 3º preâmbulo, que a busca dessa satisfação individual num contexto social ocorre de acordo com as normas de conduta profissional, que orientam o profissional com base na sua relação profissão-cliente, profissional-cliente. A busca constante da realização do bem comum e individual, que é um dos propósitos da ética, que conduz ao desenvolvimento social. No mundo organizacional, cabe a quem? Ao administrador, preponderante papel de agente de desenvolvimento social. Isso a gente vai ver muito nesse Código de Ética. O Código de Ética, ele fala que o administrador, ele não tem que ser só um executor de tarefas. Ele tem que desenvolver socialmente. Ele tem que entender a importância da empresa dentro do contexto social e desenvolver essa empresa. E fazer com que o empresário, o empreendedor, ele tem a visão, tem essa consciência da importância social que uma organização causa. Vou dar um exemplo simples. Quando fechou o frigorífico aqui, houve praticamente um enfraquecimento da economia do município, pessoas foram embora. Provavelmente, nesse censo, eu acredito que a gente vai estar com uma população menor do que os 45 mil habitantes que estavam previstos em 2010, que foi o último censo. E como impacta diretamente, né, na vida das pessoas e na vida no desenvolvimento local. A gente percebe que nesse período que o frigorífico ficou fechado, a gente percebe que a cidade ela deu uma enfraquecida em alguns segmentos, em alguns setores. O comércio sentiu bastante. Então, isso é tudo para citar a importância da empresa dentro do contexto social e do administrador como fomentador e como um instrutor, no sentido de instruir sobre um guia orientador, fala aqui, ó, para instruir os empreendedores da sua importância. E aí fala aqui, ó, no 6º, que o Código de Ética é um guia e estimulador de novos comportamentos. E aqui no final fala assim, ó, que ele serve para o administrador ampliar sua capacidade de pensar, de visualizar o seu papel e de tornar a sua ação mais eficaz diante da sociedade. É bonito, né, gente? Nossa profissão é bonita pra caramba. Continuando. Capítulo 1 das disposições preliminares. Então, o primeiro artigo do capítulo 1, ele fala que o exercício da profissão, ele implica em compromisso moral com o indivíduo, cliente, a organização e com a sociedade, impondo deveres e responsabilidades indelegáveis. O que é indelegáveis? São deveres e responsabilidades que eu não consigo delegar a outra pessoa. Ou seja, você toma para si. Parágrafo único. A infringência a esse preceito resulta em sanções disciplinares do Conselho Regional, do Tribunal Regional de Ética, cabendo recurso no Tribunal Superior de Ética,
e obedecendo o amplo direito de defesa. Capítulo 2 fala dos tribunais de ética dos administradores. Então, quem julga as infrações do Código de Ética? O Conselho Federal e os conselhos regionais manterão o Tribunal Superior e os tribunais regionais. Então, existe um tribunal específico para julgar as infrações do Código de Ética dos administradores, respectivamente, objetivando o resguardo e aplicações desse código. O artigo 3º diz o seguinte: os tribunais superiores e regionais, constituição de 5 administradores, de notório saber técnico e científico e ilibada reputação, com mais de 10 anos de registros e eleito pelo plenário, para um mandato de 2 anos, prorrogável por igual período. Então, quantos membros tem no Tribunal Superior e no Tribunal Regional? 5 elementos. Esses elementos ele tem que ter uma ilibada reputação, ou seja, ele tem que ter uma grande reputação, uma reputação que não se fere. Tem que ter no mínimo 10 anos e o mandato será de 2 anos, prorrogável por igual período. Cada tribunal elegerá entre si o presidente. Então, desses 5, um será o presidente, que fará a condução e a direção dos plenários. Quem não pode integrar os tribunais? Quem são conselheiros efetivos e suplentes dos conselhos, tanto federal quanto os regionais. E verificada a ocorrência de vaga no compromisso do tribunal, esta será imediatamente provida, ou seja, vai ser imediatamente reposta pelo artigo 3º, que fala sobre a ilibada reputação e com no mínimo 10 anos de registro profissional. O Tribunal Superior será auxiliado pelo órgão de apoio administrativo da Presidência do Conselho Federal de Administração e os tribunais regionais serão auxiliados pelo setor de fiscalização. Então é assim: Tribunal Superior, Tribunal Regional, Conselho Federal, tribunais regionais, setor de fiscalização do Conselho Regional. Então, de novo: Tribunal, Conselho Federal, Tribunal Regional, Conselho Regional. E aí compete aos tribunais regionais processar e julgar. Lembra que a gente viu na lei do administrador? Compete aos tribunais processar e julgar as transgressões ao Código de Ética, resguardada a competência ordinária do Tribunal Superior. Então, o Tribunal Superior é o órgão maior, mas quem vai processar e julgar vai ser o Conselho Regional, aplicadas as penalidades previstas, assegurando ao infrator sempre o amplo direito de defesa. Isso está na Constituição. Todo brasileiro, todo ser, toda pessoa, ela tem o amplo direito de defesa, né? Então, por isso que a gente vê muito na legislação assim: a pessoa ela foi condenada e está recorrendo, porque enquanto tem direito de defesa, a pessoa ela pode usar desse direito. Então, por isso que fala amplo direito de defesa. Parágrafo único. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais, caberá recurso dotado do efeito suspensivo para o Tribunal Superior no prazo de 15 dias. Ok, fui denunciado como administrador, o Conselho Regional me denunciou. Eu vou fazer um recurso no Tribunal Regional. Eu fui julgado e fui condenado. Eu posso fazer um recurso para o Conselho Federal, para o Tribunal Superior Federal. Tá? Então, cabe essa escala de recurso, respeitando o prazo de 15 dias. Então, compete ao Tribunal Superior processar e julgar originalmente os Conselhos Federais e Regional, no exercício do mandato em razão de transgressão a princípio ou norma de ética profissional. Segundo, julgar os recursos entrepostos contra as decisões proferidas pelos tribunais regionais. E aí a gente vai entrar no capítulo 3, que eu acho super bacana, que fala sobre os deveres. Então, quais são os deveres do administrador? O primeiro, respeitar o princípio da livre iniciativa e da livre empresa. Lembra que eu expliquei a questão da liberdade econômica? É exatamente isso. Então, enfatizando a valorização das atividades da microempresa, sem desvinculá-la da macroeconomia, como forma de fortalecimento do país.
Então, incentivar o livre comércio, a liberdade econômica. O segundo, propugnar pelo desenvolvimento da sociedade. O que é esse propugnar? É trabalhar, é incentivar o desenvolvimento da sociedade e das organizações, subordinando a eficiência do desempenho profissional aos valores permanentes da verdade e do bem comum. Terceiro, capacitar-se para perceber que, acima do seu compromisso com o cliente, está o interesse social. Lembra que eu falei que ia falar muito sobre isso? Cabendo-lhe sobre o agente de transformação. Então, o administrador, ele é um agente de transformação, que vai colocar a empresa nessa perspectiva. Então, o administrador, ele é contratado pela empresa não para ficar ali atrás de um balcão carimbando o documento. Ele está ali para promover a competitividade, o interesse social, para igualar a micro e pequena empresa a uma grande empresa, né? A levar ferramentas, a levar conteúdos que faz com que a empresa se torne mais competitiva. Olha lá. Quarto, contribuir como cidadão e como um profissional para incessante progresso das instituições sociais e dos princípios legais que regem o país. Então, além de profissional, ele age como cidadão para o progresso das instituições sociais e dos princípios legais. E o quinto, ele fala, exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e interesses de clientes, instituições e sociedades, sem abdicar da sua dignidade, prerrogativa e independência profissional. Vamos continuar. É obrigação do administrador manter sigilo do que acontece dentro da sua atividade profissional. Sigilo. Conservar a independência na orientação técnica de serviços e órgãos que lhe forem confiados. Omitir opiniões, expressar conceitos e sugerir medidas somente depois de estar 100% seguro das informações e ter a confiabilidade das informações que teve. Então, não agir por impulso, colher o maior número de informações possíveis para então emitir opiniões. Utilizar-se dos benefícios da ciência e tecnologia moderna, objetivando maior participação nos destinos da empresa e do país. Lembra que eu falei? Tornar a empresa competitiva através do quê? Da ciência e da tecnologia moderna. O 10º, assegurar quando investida em cargos ou funções de direção as condições mínimas para o desempenho ético profissional. Pleitear a melhor adequação do trabalho ao ser humano, melhorando as condições de acordo com os mais elevados padrões de segurança. Então, é a responsabilidade do administrador observar se dentro da organização, a equipe ou ele mesmo está trabalhando dentro dos padrões de segurança. O 12º, manter-se continuamente atualizado, participando de encontros, onde ele possa reciclar, analisar críticas, ser criticado e emitir pareceres sobre a profissão. O 13º, considerar na qualidade de empregado os objetivos, a filosofia e os padrões gerais da organização, cancelando seu contrato de trabalho sempre que normas, filosofia, política e costumes ali vigentes contrariem a consciência profissional e os princípios e regras desse código. Então, ele está falando aqui, ó, que na qualidade de empregado, se eu estiver trabalhando numa empresa que fere a minha consciência profissional, como profissional, como administrador, respeitando o código de ética, eu devo sair desse trabalho. Colaborar com o curso de formação profissional, orientando e instruindo futuros profissionais. Eu, administrador formado, eu posso dar aula para quem queira, quem tem interesse em seguir essa profissão. Como bacharelado, somente em cursos técnicos, com especialização eu consigo em algumas instituições de ensino superior, mas o ideal é que eu tenha um mestrado na área para que eu possa até passar uma informação mais precisa. 15º, comunicar ao cliente sempre com antecedência por escrito sobre as circunstâncias de interesse para os seus negócios. Sugerindo
tanto quanto possível, as melhores soluções e apontando alternativas. Então, eu fui contratado para uma consultoria, hipoteticamente falando. Eu tenho que entregar para quem me contratou um relatório por escrito e com antecedência sobre as circunstâncias do negócio e as melhores soluções, apontando as suas alternativas. E no 16º, informar e orientar ao cliente com respeito à situação real da empresa que serve. Então, sempre ser muito claro e muito real com relação à situação da empresa. Continuando. Então, nós temos aqui o 17º. Renunciar-se ou demitir-se do posto. Cargo ou empregado se por qualquer forma tomar conhecimento de que o cliente manifestou desconfiança para com o seu trabalho. Hipótese que deverá solicitar o substituto. Então, se você está trabalhando num lugar e o seu superior direto está desconfiado do seu trabalho ou de você enquanto administrador, o Código de Ética fala que você deve renunciar ou demitir-se. Evitar declarações públicas sobre o motivo da sua renúncia, que fala no anterior. E transferir ao seu substituto ou a quem for indicado tudo quanto se refira ao cargo. Isso é uma coisa muito interessante, porque a maior parte das pessoas, quando elas saem da empresa, elas não têm essa preocupação em transmitir para quem vai entrar, para o seu substituto, o seu conhecimento. E no Código de Ética fala que o administrador ele tem que fazer isso, por uma questão ética, para quem está entrando. 20º, esclarecer o cliente sobre a função social da empresa. Lembra que eu falei? A empresa é muito importante. E a necessidade da preservação do meio ambiente. Estimular dentro da empresa a utilização de técnicas modernas, objetivando o controle da qualidade e a excelência na prestação de serviços ao consumidor e ao usuário. Então, está sempre promovendo dentro da organização a atualização de novas técnicas, de técnicas mais modernas, de novos equipamentos, para que essa empresa torne-se mais competitiva. 22º, manifestar em tempo hábil e por escrito a existência de seu impedimento ou incompatibilidade para o exercício da profissão. Formulando, em caso de dúvida, consulta ao órgão de classe. Então, se você está se sentindo com incompatibilidade para o exercício da profissão, você tem que manifestar com tempo hábil e por escrito que você vai se retirar do cargo. Recusar cargos, empregos ou funções quando reconhecer serem insuficientes seus recursos técnicos ou disponibilidade de tempo para desempenhá-los. Então, eu tenho uma consultoria e eu não estou pegando trabalho na consultoria porque no momento eu não tenho tempo para me dedicar a essa consultoria, e aí eu vou entregar um trabalho ruim, e aí dentro do Código de Ética do administrador, uma coisa que eu não devo fazer, e eu não devo fazer também como profissional. Divulgar conhecimentos, experiências, métodos ou sistemas que venha a criar ou elaborar, reservados propósitos de direitos autorais. Então, tudo que eu criar, que eu elaborar enquanto administrador, criar uma nova técnica, descobrir uma nova metodologia, uma ferramenta de gestão, ou uma dessas técnicas que vocês vão ver durante o curso, eu posso divulgar desde que eu tenha resguardado os meus direitos autorais. E também é uma obrigação citar o número do registro na assinatura de documentos referente ao exercício da profissão. Tem mais um pouquinho. Manter em relação aos outros profissionais da profissão cordialidade e respeito, evitando confrontos desnecessários ou comparações. O 27º, preservar o meio ambiente e colaborar em eventos dessa natureza, independentemente das atividades que exerce. Informar, esclarecer e orientar os estudantes de administração na docência superior quanto aos princípios e normas contidas nesse código. Então, vocês têm aula desse código na graduação por conta dessa lei. É obrigatório. Cumprir fiel e integralmente as obrigações e compromissos assumidos relativos ao exercício profissional. E o último, que é o manter elevados o prestígio e a dignidade da profissão. Agora nós vamos falar das proibições. Então, é vedado, ou seja, é proibido ao administrador anunciar-se com excesso de qualificações, falar que você faz e acontece, é vedado
pelo Código de Ética. Sugerir, solicitar, provocar ou induzir a divulgação de textos que façam uma propaganda pessoal também está vedado pelo Código de Ética. Aí ele coloca aqui, ó, salvo em exercício de qualquer cargo ou missão, ou em nome do órgão de classe, ou da profissão ou entidade. Então, eu não sou a Miriam, administradora, que é muito boa, não. É o conselho, é a profissão que é muito boa. Permitir a utilização de seu nome e de seu registro por qualquer instituição pública ou privada onde não exerça pessoal efetivamente função. Ah, me empresta seu CRA para eu assinar um documento aqui. Não pode. Existem algumas empresas que precisam de um administrador formado para assinar uma série de documentos. Uma dessas empresas é a Factoring. Factoring é como se fosse um banco que troca cheque, que trabalha um agiota formalizado. E as factorings, elas precisam ter um administrador que assine a documentação. E no Código de Ética, se eu assinar uma documentação de uma factoring e eu não estiver trabalhando lá e for comprovado isso, eu sou cassada, eu perco minha licença e ainda eu posso responder como falsidade de documentos, enfim. Próximo. Facilitar a qualquer modo o exercício da profissão de terceiros não habilitados ou impedidos. Assinar trabalhos ou qualquer documentos executados por terceiros ou elaborado por leigos alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização. E organizar ou manter sociedade profissional sob forma desautorizada pela lei. Ah, eu vou atuar como administrador sendo MEI. Posso ou não posso? Por quê? Porque está dentro do Código de Ética. Tem mais. Exercer a profissão quando impedido por decisão administrativa. Isso é meio óbvio, né? Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem razão fundamentada e sem notificação prévia ao cliente. Então, deixar o cliente na mão é uma das coisas que o Código de Ética deixa muito claro. Você não pode sair do trabalho sem notificar com antecedência, você não pode desaparecer, você não pode deixar de corresponder ao que o cliente pediu porque está indo contra os seus conceitos morais, é melhor que você se afaste. Então, isso é uma coisa que deixa muito claro com relação ao exercício da profissão. Contribuir para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la ou praticar no exercício da profissão ato legalmente definido como crime ou contravenção. Então, qualquer tipo de crime praticado pelo administrador não vai passar a mão na cabeça e vai ser julgado também pelo conselho. Estabelecer negociação ou entendimento com a parte adversa do seu cliente. Então, eu estou combinando com o meu cliente, eu tenho um cliente, eu faço uma consultoria com uma empresa. E aí eu fico combinando com o concorrente, passando informações. Então, isso daqui, olha, é muito ruim. E está dentro do Código de Ética, que não pode ser feito. Recusar-se à prestação de contas, bens numerados, que sejam confiadas em razão de cargo, emprego ou função de profissão. Revelar sigilo profissional, somente admitido quando resultar em prejuízo ao cliente ou à coletividade, por uma determinação judicial. Então, quando eu revelo o sigilo, lembra que falou lá atrás sobre o sigilo profissional? Quando for resultar em prejuízo ao cliente e quando você receber uma determinação judicial. Deixar de cumprir, sem justificativa, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Administração, bem como atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Então, foi notificado pelo Conselho, eu preciso, dentro do prazo, senão posso sofrer um processo. Pleitear para si ou para outro emprego, cargo ou função que esteja sendo ocupado por um colega. Então, essa é uma coisa bem legal também, bem como praticar atos de concorrência desleal, sabe? É uma coisa bem interessante do Código de Ética do administrador. Tem outro aqui. Obstar ou dificultar as ações de fiscalizações do Conselho e pleitear comissões, doações ou vantagens de qualquer espécie, além dos honorários contratados. Isso acontece muito para quem trabalha como comprador. O comprador, ele fica sendo seduzido pelos fornecedores. E a maior parte dos compradores que eu conheço, eles acabam aceitando algum tipo de propina. No Código de Ética do administrador, ele fala o seguinte: se você aceitar esse tipo de propina e alguém te denunciar, você é cassado pelo conselho. Bom, o artigo 8º são direitos do profissional, né? Então, aqui está falando dos
direitos, que é o capítulo 5, artigo 8º. Exercer a profissão, independente de qualquer questão religiosa, sexo, raça, cor, idade, condição social, de qualquer natureza. Apontar falhas no regulamento das instituições, quando julgarem indignas para exercício profissional, ou prejudiciais ao cliente, devendo, neste caso, dirigir-se a um órgão competente particular ou Tribunal Regional de Ética ou Conselho Regional, e exigir uma remuneração justa do seu trabalho, qual corresponderá à responsabilidade assumida a seu tempo de serviço dedicado, sendo-lhe livre formar acordos sobre salários, velando, no entanto, pelo seu justo valor. Então, existe uma tabela de referência que eu vou passar para vocês no final, que fala sobre remuneração, está dentro do sindicato dos administradores, mas você pode fazer um acordo, desde que você não precarize o administrador. Então, continuando. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho sejam degradantes da sua pessoa, a sua profissão, a classe. Próximo. Suspender sua atividade individual ou coletiva quando a instituição pública ou privada não oferecer condições mínimas para o exercício profissional ou não remunerar condignamente. O próximo, participar de eventos promovidos pela entidade de classe sobre suas expensas ou quando subvenciados os custos referentes ao acontecimento. E votar e ser votado. Então, esses são os direitos, né? Condição mínima para exercício profissional, participar de eventos promovidos pelo órgão, recusar-se a exercer a profissão em ambientes degradantes e votar e ser votado desde que tenha no mínimo aqueles 10 anos de registro no conselho. Representar quando indicado ou por iniciativa própria o conselho regional e as instituições públicas e privadas em eventos nacionais e internacionais do interesse da classe. Então, como eu comentei com vocês, eu sou representante do conselho na nossa região e neste caso é por indicação. Defender-se e ser defendido pelos órgãos de classe, se ofendido em sua dignidade profissional, auferir dos benefícios da ciência e das técnicas modernas, objetivando melhor servir ao seu cliente e à classe e ao país. Usufruir dos outros direitos específicos ou correlatos nos termos da legislação que criou e regulamentou a profissão do administrador, que foi a última matéria que nós vimos. Capítulo 6 dos honorários. Lembra que eu falei que a gente ia falar dos honorários? Então, os honorários deverão ser fixados por escrito antes do início do trabalho a ser realizado, levando em consideração, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro, vulto, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e relevância dos trabalhos a executar. Então, o preço que eu vou cobrar vai levar em consideração a dificuldade e a complexidade do que eu vou executar. Possibilidade de ficar impedido ou proibido, quer dedicação exclusiva, ou seja, eu só posso trabalhar para você, então você tem que me pagar mais. As vantagens de que do trabalho se beneficiará o cliente. Então, trabalhei para o cliente e ele teve lá um aumento de faturamento. Eu tenho que levar isso em consideração na hora de fechar os meus honorários. O fato de tratar de locomoção na própria cidade ou para outras cidades do estado ou país. A sua competência e renome profissional. A menor ou maior oferta de trabalho no mercado em que se estiver competindo. E a obediência à tabela de honorários, que, a qualquer tempo, venham a ser baixadas pelos respectivos conselhos. Eu vou mostrar no final, como o mínimo desejado de remuneração. Na tabela, ele coloca o mínimo e o máximo. O artigo 10º. É vedado ao administrador. Olha lá. Receber remuneração vil ou extorsiva pela prestação de serviços. Então, desconfiem, administradores, se por um acaso a oferta for muito acima do que está no mercado, né? Desconfiem, geralmente não existe fórmula mágica, esse dinheiro está saindo de algum lugar, se estão pagando tão bem assim é porque alguma coisa tem. Deixar de se conduzir com moderação na fixação dos seus honorários,
devendo considerar as limitações econômico-financeiras do cliente. O cliente está desesperado, meu honorário é R$150 hora trabalhada, mas aí eu vou trabalhar pro Zé do botequim e ele pode pagar R$30. Eu posso aceitar ou não, mas eu não vou aceitar o 100 sabendo que ele não tem condições, o 150, sabendo que ele não tem condições de pagar. Terceiro, oferecer ou disputar serviços profissionais mediante aviltamento de honorários, ao contrário do vil e extorsiva. Então, aceitar um valor muito abaixo do órgão de classe, precarizar o serviço, né, por conta de uma concorrência desleal. Dos deveres especiais com relação aos colegas, então, relacionamento administrador-administrador. Isso é muito legal, porque fala sobre algumas questões que são interessantes para o Código de Ética. Fala o seguinte, no artigo 11º, o administrador deverá ter, para com seus colegas, consideração, apreço e respeito mútuo. Artigo 12º, o recomendado no artigo anterior não implica em conveniência ao erro, então não é passar a mão na cabeça. Se você vê um administrador que está cometendo um erro, você deve denunciá-lo ao conselho, de ética. Artigo 13º, com relação aos colegas, o administrador deverá evitar fazer referências prejudiciais, então cuidado com a fofoca. Recusar o cargo, emprego ou função para substituir um colega, é o que falou lá atrás. Evitar emitir pronunciamentos desabonadores, falar mal do colega. Evitar desentendimento desnecessários. Cumprir fiel integralmente às obrigações e compromissos assumidos, mediante instrumento relativo ao exercício profissional. Acatar e respeitar as deliberações do Conselho Federal. Tratar com urbanidade e respeito os colegas representantes dos órgãos de classe, quando no exercício de suas funções, fornecendo informações e facilitando o seu desempenho. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, do Código de Ética, comunicando aos órgãos competentes. Então, lembra que eu falei? Sei que um administrador está agindo de forma fraudulenta, é minha obrigação pelo Código de Ética fazer a denúncia. E o administrador poderá recorrer à arbitragem do conselho, ou seja, à mediação do conselho, nos casos de divergência de ordem profissional com um colega. Então, briguei com outro administrador, eu posso recorrer à mediação do conselho. Quando for impossível, a conciliação dos interesses. E aí vamos falar então dos deveres especiais. Gente, está acabando. Os profissionais da administração caberá observar as seguintes normas com relação à classe. Primeiro, prestigiar as entidades de classe, propugnando pela defesa e a dignidade dos direitos profissionais, a harmonia e a coesão da categoria. Lembra que eu comentei? Algumas profissões não têm órgão de classe e elas ficam realmente enfraquecidas com relação ao exercício legal da profissão. Por isso que a gente tem que prestigiar, tem que apoiar. Segundo, apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, participando efetivamente de seus órgãos representativos quando solicitado ou eleito. Aceitar e desempenhar com zelo e eficiência qualquer cargo ou função nas entidades de classe, justificando sua recusa quando, em caso extremo, achar-se impossibilitá-lo de servi-las. Serviço de posição, cargo ou função que desempenhe nos órgãos de classe em benefício exclusivo da classe. Difundir e aprimorar a administração como ciência e como profissão. É lindo, né, gente? Continua. Cumprir com sua obrigação junto às entidades de classe às quais se associou, inclusive no que se refere ao pagamento de contribuições, taxas e emolumentos legalmente estabelecidos. E servir de posição, cargo ou função que desempenhe nas entidades da profissão de administrador. Capítulo 9. Das infrações e sanções disciplinares. Então, se eu não cumprir todos esses direitos, deveres e obrigações, quais são as sanções e as infrações? Então, o artigo 13º constitui infrações disciplinares sujeitas às penalidades previstas nesse Código. A prática de atos vedados nesse Código, ou seja, desrespeitar o que está falando no Código. Segundo, exercer a profissão quando impedido, ou fazê-lo,
ou, por qualquer meio, facilitar o seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Não cumprir no prazo estabelecido, determinação da entidade, profissão de administrador ou autoridade do conselho, em matérias destes, depois de regulamentado e notificado. Deixar de pagar regularmente a anuidade e a contribuição do conselho, a que esteja obrigado. E participar de instituições que, tendo por objeto a administração, não seja inscrita no Conselho Regional. Tem mais 3 aqui, ó. Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado perante entidades da profissão administrador. Tratar outros profissionais ou profissão com desrespeito e descortesia, provocando desconfortos desnecessários ou comparações prejudiciais. Prejudicar deliberadamente o trabalho, obra ou imagem de outro administrador. Ressalvar as comunicações de irregularidades aos órgãos competentes. O artigo 17º fala da violação de normas contidas neste Código. Importa em falta que, conforme sua gravidade, sujeita seus infratores às seguintes penalidades. Então, o artigo 17º fala sobre penalidade. O primeiro é uma advertência escrita e reservada. O segundo é uma censura pública. Terceiro, suspensão do exercício profissional de até 90 dias. A cassação do registro e da decisão de aplicar penalidade prevista no incisos 2, 3 e 4 desse artigo, deverá o Tribunal Regional interpor recurso ex officio ao Tribunal Superior. Na aplicação das sanções previstas nesse Código, são consideradas atenuantes, ou seja, agravantes, né? Ou não, atenuantes é o que leva-se em consideração. Se é a primeira punição ou não, né? Se teve ausência ou não da punição anterior. A prestação de relevantes serviços à administração. Então, eu posso ter a minha pena aliviada se por um acaso eu tiver prestados serviços relevantes à administração. Infração cometida sob coação. Porta lá. Coação, ou seja, por obrigação, por cumprimento de ordem ou autoridade superior. Então, fraudei um documento porque o dono da empresa, ele estava me pressionando, né? Então, isso daí eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, mas isso pode ser um atenuante que pode aliviar a minha pena. No artigo 19º, salvo nos casos de manifesta gravidade que exijam aplicações imediatas de penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à gravidade do artigo 17º, que é o anterior. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências. E aí o 10º, que é o último, das normas e procedimentais para o processo ético. Então fala do tempo de recurso, o julgamento. Então o processo ético será instaurado de ofício, mediante representação fundamentada de qualquer autoridade ou de qualquer pessoa. Parágrafo único. O processo ético deverá tramitar em sigilo até o seu término. Artigo 21º. Os CRAs obrigam-se a publicar em jornal de grande circulação as decisões. Artigo 22º. Compete ao Conselho a execução das penalidades impostas, transitado o julgado. Parágrafo único. Em caso de cassação e de suspensão do exercício, além das comunicações feitas pelas autoridades interessadas e dos editais, será apreendida a carteira profissional, sendo que, decorrido o prazo de suspensão, será devolvida ao infrator. A representação será feita por escrito, mediante petição, dirigida ao presidente do conselho competente, especificando de imediato as provas com que se pretende demonstrar a sua veracidade. Então, não é só fiz uma denúncia, mando lá para o conselho, não. Eu tenho que fazer por escrito, mediante petição, junto ao conselho. Então, eu vou primeiro no conselho regional e eu tenho que anexar as provas. Mas geralmente funciona assim: eu levo a denúncia para o conselho e o conselho já faz essa parte de investigação. Recebido e processo, aí o conselho faz o processo por escrito, anexa as provas e manda para o presidente do conselho de ética.
Recebida e processada a representação, será encaminhada ao presidente do tribunal, que notificará o acusado para, no prazo de 15 dias, apresentar sua defesa prévia, restrita e demonstrar a falta de fundamentação. Após o prazo, com ou sem defesa, o processo será encaminhado ao relator designado pelo presidente do tribunal. Artigo 24º. Mediante parecer fundamentado, pode o relator impor, o relator propor, né? Então, foi feito lá o pedido, passou o pedido de defesa, vai para o parecer. O parecer, ele pode solicitar o arquivamento da representação ou instaurar o processo ético. Então, esse relator, ele funciona como se fosse um procurador. Não procurador, calma que eu tô lembrando aqui. É o que faz a acusação, gente, esqueci o nome. Já lembro. Então, ele funciona como um promotor. Isso. Ele funciona como um promotor. E esse promotor, ele vai receber esse parecer e ele vai falar se arquiva ou se segue o processo. Então, desacolhida a defesa prévia, o acusado será intimado para, dentro de 15 dias, apresentar defesa, especificando as provas que tenha a produzir e arrolar até 3 testemunhas. E o artigo 26º, o presidente do tribunal designará a audiência para ouvir as partes e suas testemunhas, determinando as diligências que julgar necessárias. Artigo 27º. Concluída a instrução, será aberto prazo comum de 15 dias para apresentação das razões finais. Decorrido o prazo para a apresentação das razões finais, deve o processo até 60 dias ser incluído na pauta de julgamento do tribunal. Na sessão do julgamento, o presidente concederá inicialmente a palavra ao relator, que apresentará seu parecer e, após esclarecimentos de defesa oral, se houver, proferirá o seu voto. Havendo pedido de vistas dos autos, o processo será retirado e será julgado na próxima sessão plenária. Na hipótese do processo ser baixado em diligência, ou seja, ele ser devolvido para o conselho, vai ser julgado imediatamente na plenária seguinte. Quando a decisão for adotada com base em voto divergente do relator, o membro que proferir no prazo de 10 dias a contar da sessão do julgamento deverá apresentar parecer de voto escrito para constituir a fundamentação da decisão. Admir-se-á defesa oral, que será produzida na sessão de julgamento com duração de 15 minutos, pelo interessado ou por seu advogado. Então, só para a gente ter uma ideia de como funciona. O processo ele vai para o conselho, do conselho ele vai para o tribunal. Chegou no tribunal, o administrador ele é autuado, ele tem 15 dias para dar a sua justificativa. Ele não deu sua justificativa, vai para o promotor, né, que é do conselho. Ele vai analisar e ele vai dar um parecer, isso vai ser julgado pelos 5 membros do conselho. Cada membro vai ter um tempo para dar o seu parecer e havendo, né, alguma divergência, alguma inconcluência nessas provas, alguma informação divergente, é pausado, volta para o conselho e aí na próxima sessão eles voltam a julgar. Então, artigo 29º, são admissíveis os seguintes recursos. Então, pode ser feito um pedido de revisão pelo próprio tribunal, ou pelo julgador, ou por um fato novo, ou por erro de julgamento, ou condenação baseada em falsa prova. Um recurso voluntário no prazo de 15 dias. E para o julgamento de pedido de revisão é exigido um quórum mínimo de 2/3 dos membros do tribunal. São 5, então preciso de pelo menos 3 membros do tribunal para poder julgar o pedido de revisão. Todos os recursos serão recebidos com efeito suspensivo. Artigo 30º. As decisões unânimes do Tribunal Superior serão irrecorríveis, exceto quanto ao recurso previsto no inciso 1 do artigo 29 desse Código.
né? Que é o pedido de revisão. Parágrafo único. Em havendo divergência, caberá no prazo de 15 dias da intimação da decisão o pedido de reconsideração. E aí chegamos às disposições finais. O artigo fala sobre prazos previstos nesse código serão contados a partir da data do recebimento da notificação do evento. Compete ao Conselho Federal formar jurisprudência contra casos omissos. Então, toda vez que eu tenho um caso, ele é julgado, ele gera uma jurisprudência, ou seja, um histórico de julgamento. Então, jurisprudência é um histórico de julgamentos. Então, compete ao Conselho estabelecer essa jurisprudência, ou seja, esse histórico de julgamento. Aplicar-se subsidiariamente ao processo ético as regras gerais do Código do Processo Penal, naquilo que lhe for compatível. O administrador poderá requerer desagravo público ao Conselho Regional de Administração quando atingido pública e injustamente no exercício da sua profissão. Caberá ao Conselho Federal de Administração, ouvidos os conselhos regionais e a classe dos profissionais de administração, promover a revisão e atualização do presente Código de Ética. Esse daqui, então, é o último, o 11º capítulo. E aqui a gente encerra essa parte da aula. Muito legal, né, gente? E aí eu tô entrando aqui, então, na tabela de honorários da Federação Nacional dos Administradores FENAD. Tem o CNPJ do FENAD aqui. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, a hora que eu postar ele no YouTube. Início da vigência é de 2014, é um pouquinho desatualizada, né? Mas tem uma tabela aqui bem interessante quando a gente fala sobre a tabela dos valores. Então, aqui ele coloca no valor de hora técnica. Então, o mínimo do valor da hora técnica do administrador, quando fala em administração financeira, orçamento, organização e métodos, 84. E assim sucessivamente, ó. Temos todas as tabelas aqui. Depois vocês acessem e verifiquem certinho, né? Tem aqui embaixo também administração de materiais, mercadológica, produção. Então, para cada sub-área tem uma remuneração lá em cima. E aqui tem o administrador como elaboração de laudo pericial, que é uma área que o administrador também consegue atuar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido produtiva. E para a próxima aula, o que eu vou querer de vocês é que a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, eu vou querer uma contribuição de vocês naquilo que vocês acharam mais interessante dentro do Código de Ética. Então, escutem a aula até o final e mandem para mim o que vocês acharam, qual a parte que vocês acharam mais interessante do Código de Ética. Tá bom? Então, uma boa semana pra gente. Semana que vem a gente tá de volta. Beijão!